incentivo para elas. Mídia, gênero e representação. Você já se perguntou o porquê de não existir muitas notícias produzidas por mulheres na comunicação esportiva? Imagine outra hipótese. Abrir a seção de esportes de um site ou de um jornal impresso. Qual a probabilidade de pelo menos 50% das matérias falarem sobre uma atleta famosa ou outros esportes que não sejam tipicamente de dominância masculina? Esse é o tema de hoje do Incentivo para Elas, o podcast que fala sobre a relação entre a mulher e a mídia esportiva. Eu sou Milena Santana. Eu sou Maria Clara e esse é o primeiro episódio do Incentivo para Elas. Aqui, discutiremos um pouco sobre o papel da mídia na representação da mulher em comunicação esportiva, tanto em relação aos atletas quanto no âmbito do jornalismo esportivo, um assunto pouco debatido no pequeno mundo das pesquisas em comunicação e esportes. O episódio inaugural desse podcast abordará uma discussão ignorada pela comunidade acadêmica e também pela grande mídia, culpada por alguns dos problemas que citaremos. Mas antes, vamos dar uma pequena contextualizada. Pode ser? Por mais difícil que pareça, pesquisas acadêmicas envolvendo a área de comunicação e esportes são relativamente recentes no Brasil, apesar de que mídia e esporte sempre foram parceiros desde os seus surgimentos no século XIX. Por exemplo, todo o imaginário brasileiro sobre futebol foi construído com uma grande ajuda dos veículos de comunicação da época e agora dos mais modernos. Peguemos o saudoso Pelé. É inegável o talento dele como jogador e seu legado para a história do futebol brasileiro. Mas como ele se tornou essa lenda? Com a ajuda da mídia, é claro. Os jogos do Pelé eram transmitidos via rádio, televisão e constantemente cobertos por jornais do mundo inteiro. Logo, a figura dele foi imortalizada na mente dos brasileiros como um exemplo de herói da nação. O mesmo não pode ser dito de outras figuras importantes do futebol brasileiro que não são do sexo masculino, como a Marta. Veja bem, não estamos tentando comparar ambos, e sim o tratamento midiático que eles receberam. Enquanto o legado de Pelé é inquestionável, Marta não recebe metade da exposição midiática que ele recebeu, mesmo sendo um dos maiores nomes do futebol feminino brasileiro por anos. Mas por que existe essa diferença? Essa questão é explicada num artigo da Universidade Mackenzie. Os autores Juliane Sturmer e George Dorfman fizeram uma análise de discurso midiático do jornal Folha de São Paulo no espaço de tempo de 5 meses e descobriram que a figura feminina nos esportes é subvalorizada, destratada e invisível na maior parte das matérias do jornal, publicadas entre 2002 e 2003. Segundo a pesquisa, entre agosto e setembro de 2002, cerca de 85% das matérias do jornal eram sobre esportes praticados por homens, enquanto apenas 11% eram dedicadas às mulheres. E a discrepância não para por aí, pois, segundo os dados, há uma diferença no tamanho das matérias. Enquanto textos sobre esportes masculinos tinham uma média de 212 palavras, os femininos tinham apenas 138. Outra diferença perceptível, segundo a pesquisa, foi na linha editorial, pois enquanto notícias de esportes masculinos eram mais completas em análise e contextualização, os femininos eram mais factuais. Aliás, você notou como diferenciamos o esporte masculino e o esporte feminino? Isso não é à toa, pois é uma diferenciação histórica. Os papéis de gênero ainda refletem muito dos valores que a sociedade espera dos indivíduos, e isso se espelha na forma como a mídia representa cada um dos esportes. Os esportes masculinos são mais relacionados à força e resistência, enquanto os femininos costumam ser associados à beleza e delicadeza. Agora, imagine a seguinte situação. Se um homem pratica um esporte considerado feminino, há uma enorme chance de ele virar notícia pelo fator da quebra de normalidade. Mas se uma mulher pratica um esporte masculino, isso não é discutido ou mediatizado da mesma forma. Um exemplo ficcional de interesse está na série Young Sheldon.
Em um dos episódios, a jovem Missy deseja entrar no time de beisebol e tem o talento para jogar o esporte. Mas, por ser menina, num esporte dominado por meninos, o treinador do time sequer a deixa fazer o teste no primeiro momento. Foi preciso que ela saltasse cercas para provar seu valor como jogadora, algo que não aconteceria se ela fosse um menino. E essa é a realidade de muitas mulheres que adentram nesses ambientes dominados por homens. Elas sempre precisam se esforçar mais e não podem cometer erros, por isso levaria a críticas de que ela não deveria estar ali. Mas e nas profissões que cercam o esporte, como o jornalismo? Nas redações, cabines e ao redor das 4 linhas, a situação não é diferente. Segundo o artigo Mulheres e Jornalismo Esportivo, Possibilidades e Limitações em um Campo Masculino, que aborda o tema Mulheres no Jornalismo Esportivo em Belo Horizonte, das 1.388 pessoas cadastradas na Associação Mineira de Cronistas Esportivos, AMCE, 1.343 eram homens e apenas 45 eram mulheres. Os dados são do ano de 2016. O número assusta e mostra a disparidade entre os gêneros da área. Fica claro que até recentemente mulheres eram uma pequena fração entre os profissionais de comunicação esportiva. Todavia, há uma onda de popularização do futebol feminino, com maiores investimentos e visibilidade, o que influencia os trabalhos acadêmicos relacionados ao esporte. Além da popularização do futebol, há uma necessidade de identificação entre comunicadores, atletas e público. Com isso, os veículos midiáticos também passaram a se preocupar com a inclusão, escalando mulheres para narrar e comentar jogos do futebol masculino e feminino. O ano de 2022 foi um divisor de águas neste sentido. A jornalista Renata Silveira, da TV Globo, foi a primeira mulher a narrar um jogo do Brasileirão na TV aberta e também um jogo da Copa do Mundo, que, por ironia do destino, foi realizado em um país fortemente criticado pela falta de direito das mulheres. Além de Renata, a comentarista Ana Thaís Matos se fez presente em diversos jogos ao longo do ano, dividindo a cabine com grandes nomes do jornalismo esportivo. A atual revalorização a políticas inclusivas traz uma esperança de maior igualdade no futuro, com ambientes e conteúdos mais plurais. Apesar do otimismo, há de se lembrar que houve uma luta para que isso pudesse acontecer e irá continuar acontecendo, já que a realidade ainda é a de uma maioria masculina. O artigo Comunicação e Esporte, Explorando Encruzilhadas, Saltando Cercas, argumenta a relação conflituosa entre a comunicação esportiva e a academia, que poderia ser um diferencial no incentivo para a participação feminina na comunicação esportiva. Para ilustrar um pouco a necessidade da pesquisa acadêmica como ferramenta de incentivo para mulheres na comunicação esportiva, Rayane Meirelles, jornalista esportiva e estudante de jornalismo, falará um pouco sobre sua vivência pessoal e de outras mulheres que atuam na comunicação esportiva, considerando suas experiências acadêmicas, bem como suas participações em iniciativas vinculadas à temática, e a importância do estudo acadêmico para a formação de novas profissionais mulheres no ambiente esportivo. Meu nome é Rayane Meirelles, eu sou repórter da Rádio Ativa FM, das Damas do Esporte e da TV Leão da Serra, que é a TV do Clube do Serrano de Petrópolis. Eu sou formada em Marketing e Comunicação Social, tenho pós em Jornalismo Esportivo e agora estou cursando jornalismo, estou no 2º período da faculdade. Quando eu resolvi fazer marketing, na verdade, eu cheguei a pesquisar jornalismo, sim, já tem um tempo que eu sou formada, eu me formei em 2015. Só que naquela época não tinha muitas informações ainda sobre mulheres no esporte, era uma coisa ainda que as pessoas tinham um pouco de medo, acredito, né, de falar sobre, e eu acabei adiando esse sonho e fiz marketing justamente para tentar trabalhar dentro de um clube. Eu recebi um convite da rádio e fui fazer a reportagem e, obviamente, me apaixonei por esse mundo do jornalismo. Recebi um incentivo por parte da minha família, mas ainda assim, em pesquisas que eu fazia na internet, acabavam me desanimando, né? A gente não consegue muitas informações ainda sobre mulheres que se deram bem no jornalismo esportivo. Acredito que hoje a gente já tem mais referências, né? A gente já consegue falar mais abertamente, incluir mais mulheres nesse meio, mas ainda assim são barreiras que temos que quebrar todos os dias. Estar nos estádios, né, cobrindo os times, como eu faço, ainda é uma grande luta, porque por muitas vezes a gente vê
que a nossa pergunta não é validada, que deixam outros homens passar na nossa frente, e isso acaba incomodando um pouco. Eu acredito que hoje muitas faculdades já conseguem dar mais informações, já conseguem trazer também jornalistas mulheres que trabalham nesse meio esportivo para dar palestras, para incentivar, para abrir os caminhos para outras mulheres também entrarem nesse meio. Mas ainda assim a luta é bem difícil. Atuais alunas da Faculdade de Comunicação Social na UERJ conseguiram, através da iniciativa do professor Felipe Mostaro, estar mais próximas da comunicação esportiva. A chamada Escola de Narradores acolheu diversas mulheres em um projeto de extensão, que narrou ao vivo diversos jogos da Copa do Mundo. Além de oferecer esse laboratório de formação em comunicação esportiva, Felipe incentiva suas alunas a irem em busca do sonho de atuar na área. Bom, o papel da universidade é absolutamente fundamental para a gente refletir o que acontece dentro da sociedade e fazer uma mudança na própria sociedade. Uma das nossas funções é essa. Não é só formar as pessoas para o mercado, mas também ter um olhar crítico sobre o que acontece. E no futebol, exclusivamente, né, no futebol, a gente sempre teve uma transmissão muito machista no sentido de que as mulheres realmente não eram bem-vindas neste cenário. Então, você pega a década de 70 até iniciozinho dos anos 80, quando o Brasil já era tricampeão do mundo, você não tinha mulheres fazendo essa cobertura, porque era um espaço muito, mas muito fechado. Eram as piadinhas de todos os tipos, né, uma ridicularização, e quando se começa a implementar, é aquela ideia de sexualizar o corpo da mulher, também para esse público machista que acompanha o futebol. Felizmente isso começou a mudar a partir dos anos 80. Muitas mulheres sofreram muito, né, para abrir essas portas, ainda não estão abertas, né, mas para forçar a abertura dessas portas e começar a abrir um pouquinho, que é o que a gente faz hoje. E elas começaram a ir nos vestiários, e aí os jogadores ficavam pelados, né, de propósito para passar na frente, como quem diz, já que você está aqui no vestiário masculino, vai ver coisa que você não quer. Tudo para intimidar esse lado, essa presença feminina, né? E no final dos anos 80 a gente já consegue ter algumas apresentadoras, nos anos 90 já conseguimos ser algumas repórteres, né? E isso foi muito impactante, muito importante para o jornalismo esportivo. Como eu brinquei, elas foram empurrando meio que a força mesmo essa porta. E a partir dos anos 2000, 2010, né, que é o que a gente tem agora, a gente passa a ter uma entrada muito maior desse público feminino, que começa não só a tomar seu lugar no estádio, mas também em outras funções dentro de uma transmissão esportiva. Passa a ser mais frequente as repórteres, ainda não frequente, mas a gente já começa a ter comentaristas, e o grande pulo, que é uma mulher narrando o jogo de futebol. Então, nesse sentido, fazendo o papel da universidade, né, de retribuir e de desconstruir alguns imaginários, né, alguns estereótipos na sociedade, surge a Escola de Narradores. A gente aproveitou o momento da Copa do Mundo, o projeto ainda nem está institucionalizado na UERJ, mas a nossa intenção já era aproveitar esse grande evento para proporcionar para o maior número de pessoas possíveis esse contato com uma cobertura esportiva. E, para minha imensa surpresa e minha imensa alegria, nós conseguimos fazer uma participação quase que paritária entre homens e mulheres. Tivemos mulheres em todas as funções, menos a de narradora, que é algo que nós vamos intensificar para que nas próximas coberturas do Escola de Narradores nós tenhamos uma mulher narrando, para indicar realmente que não existe essa diferença do comentário masculino ser melhor, do repórter masculino ser melhor, simplesmente por conta do gênero, né? Por conta de ser homem ou por conta de ser mulher. O que existe é um trabalho jornalístico, que é o talento do jornalista, de procurar informação, de se aprofundar naquele tema. E isso, quem tiver curiosidade pode acompanhar aí as transmissões da Escola de Narradores. Nosso time feminino não deve absolutamente nada ao time masculino. Estão todos no mesmo nível, um nível de excelência, um nível fantástico, que é trazer informação no momento em que ela está acontecendo, e uma informação de qualidade, os comentários absolutamente essenciais que devem ser feitos durante uma cobertura. E eu fiquei muito, muito feliz com esse projeto, com a participação feminina. O papel da universidade
universidade pública é fundamental, porque isso não é fomentado. Hoje nós não temos nenhuma universidade no Brasil que tenha um projeto como esse, que é treinar as pessoas para narrar. A maioria das pessoas que se torna narrador é por conta de algo, não só de um talento próprio, mas algo que ela vai buscando desde a infância. Então, quando ela chega no mercado, ela já tem que chegar praticamente pronta. E aí, onde ela vai chegar pronta? Como ela consegue chegar pronta? A escola de narradores, o objetivo principal é esse, para que a gente tenha tanto mulheres quanto homens chegando absolutamente preparados para entrar nesse mercado e a gente não ter essa velha desculpa, né, que alguns diretores de emissora costumam definir, que ela não é tão preparada assim quanto os homens. Na UERJ, elas serão. Obrigada por ouvir nosso podcast e lembre-se, deixe seu incentivo para elas. Até a próxima.